Bem-vindo à Experiência Projetiva. Eu queria trazer um conteúdo, foi uma coisa interessante. Sabe o que aconteceu comigo? Uma forma de pensar nova. Esse canal eu comecei a fazer com a intenção de, como mesmo já disse, passar as experiências que eu tenho, né, ao longo do tempo, com a projeção astral, a espiritualidade, por isso experiência projetiva, não é? Só que espiritualidade não é muito só o fenômeno, talvez seja a menor parte da espiritualidade, os fenômenos extrafísicos, os fenômenos parapsíquicos, os fenômenos mediúnicos. Com o tempo, o médium, o clarividente, a pessoa que trabalha as energias, né? O anímico, como eles falam, tende a se tornar um viciado no fenômeno, ou então a apreciar a ideia de que o fenômeno é aquilo que te traz conexão espiritual. Isso se vê na história com muitas escolas filosóficas, escolas esotéricas como a teosófica. Na escola teosófica de Blavatsky, por exemplo, ela mesma saiu justamente por esses motivos também, de ver seus discípulos e membros da escola quererem somente o fenômeno e a ética e o autoconhecimento ser algo secundário na visão deles, porque as pessoas não querem Deus. A maioria das vezes, elas querem milagres, elas gostam do espetáculo da quebra das leis naturais, não é? Diga-se assim, pelo entendimento mais ignorante da visão de quem vê um fenômeno parapsíquico como algo fora de uma lei da natureza. Sendo assim, eu tinha muitos problemas, alguns desequilíbrios, algumas formas de vício, e isso foi me afetando ao longo do tempo. E não foi nada parapsíquico que me ajudou a superar esse tipo de vício. Quando eu falo vícios ou desequilíbrios, não é só a questão física, como bebida, alguma coisa assim. Eu tô falando de nós temos problemas mentais, temos desequilíbrios mentais, temos desequilíbrios e vícios emocionais, energéticos, físicos. Eu tô falando isso em todos os patamares da sua existência. Temos problemas energéticos que nos afetam muito. Vícios como a preguiça é um vício energético, por exemplo. A crítica é um vício da mente. A pornografia, a bebida, a droga, até mesmo qualquer outra coisa. O vício em cafeína, o vício em ficar vendo a vida dos outros, o vício em julgar, a procrastinação. Vários desses defeitos vão nos afetando ao longo do tempo. E uma forma especial de pensar mudou a minha experiência com o mundo no começo do ano pra cá. Eu pensei muito na Índia, nos hindus. Nem todo indiano é hindu, viu? Você aí que tem a ideia de que todo indiano é hindu, você tá enganado. A gente tem esse preconceito aqui no Ocidente. Todo indiano é hindu. Não. Mas pensei muito no conhecimento dos hindus, ainda mais no Advaita Vedanta. O Advaita Vedanta, ele é uma forma de conexão espiritual, um caminho espiritual que é muito baseado no monismo, né? O monismo é a base do Advaita Vedanta. Ou seja, a união com Deus, a percepção de que você e Deus é um só, é a base do monismo. Então, os Vedas, o Mahabharata, os Vedas, eles não vão te mostrar Brahman, não vão te mostrar Deus, assim como a Bíblia também não te mostra Deus. Mas os livros sagrados e as doutrinas espirituais têm o papel de levantar o véu e evocar o Deus que habita em você.
Porque você já é ele, só que não percebe. Muito isso é o que Krishna fala no Bhagavad Gita: eu estou em você, mas você não está em mim. Ou seja, eu habito em você, mas você não percebe que eu estou aqui. Basta concentrar na sua origem e você vai perceber que você e Deus são uma única coisa. Esse pensamento do Advaita Vedanta, ele é muito bom para começar a controlar os vícios e os desequilíbrios da vida. O cachorro vai latir. Daqui a pouquinho, vai ver. É muito bom para controlar os vícios, os desequilíbrios, pelo um processo que eles chamam de auto-inquirição. Então, como tudo surge da mente, você já vê isso no budismo, você vê isso nas escolas filosóficas desde a época de Platão adiante. A mente é o grande cerne da existência dos males humanos. Então, entender a mente é a base para todo esse princípio. Como Descartes fala, né? Penso, logo existo. Para você conhecer essa existência, você tem que conhecer aonde o eu age. Ou seja, se eu adicionar ali, eu penso, logo existe, eu existo. A área de trabalho do eu é o pensamento. Aprender a pensar é vital. Entender o pensamento é algo essencial se você está dentro de um caminho na busca do equilíbrio, ou mesmo se você não esteja, se você quer ter uma vida mais sem sofrimento, mais amena, mais tranquila, mais suave. Independente se você quer uma conexão espiritual ou não, mas uma forma de vida da onde você não esteja somente pisando em pregos a vida toda, andando no escuro, mas um caminho harmônico. Seja você de qualquer forma, não precisa, se você não quiser encontrar a sua conexão espiritual, tudo bem, mas isso não impede você de querer ter uma vida mais equilibrada. Então, para o Vedanta e para as linhas do budismo, por exemplo, é sempre o pensamento. O mal está na mente, depois ele vai se manifestando nos outros corpos. Falei que ele ia latir, ele está só esperando o rapaz descer a rua. Então, assim, quando você pensa errado, os seus sentimentos também se tornam algo errado. Eles perdem o seu equilíbrio, seus sentimentos afetam as suas energias e no final o seu corpo responde fisicamente através dos processos químicos que vão afetando profundamente a sua vida, né? Quando se fala em alguém com depressão, alguém com ansiedade, não é só uma questão de pensamento mais. Começou na mente. Mas essa constância com esse trabalho do pensamento desequilibrado, da mente desequilibrada, foi afetando os outros corpos, o astral, o energético, até o ponto que a química do corpo já se alterou, e a química do corpo alterada, ela é difícil de trabalhar. Então existe a busca, assim, por terapias, por remédios, né? Tem que equilibrar essa química do corpo. Então não estou falando que terapia é ruim, façam terapia sim, se você acha necessário ir a um terapeuta, a um psicólogo, a um psiquiatra, vá. Esses profissionais existem, são úteis, e a presença deles no mundo não é aleatória. O conhecimento deles também vem de um plano superior, né? Todo o conhecimento que temos aqui no mundo vem de algo superior. Então, saber pensar é vital. O primeiro pensamento que te traz o sofrimento e o desequilíbrio é o eu sou, né? Esse é o pensamento primordial. Imagine que se o homem não pensasse que ele é algo, não haveria sofrimento. Então, o primeiro pensamento que surge na mente depois da criação, da existência, depois da existência do homem, o primeiro pensamento é o eu sou. E quando você se identifica com um objeto externo, o sofrimento vem, porque você acaba tentando explicar a existência de algo infinito, ilimitado e perfeito, com objetos externos, passageiros, limitados e temporais.
O sofrimento acontece aí. É difícil para um homem dizer quem ele é. É difícil dizer para você quem é você. Você sempre, a maioria das pessoas, quando você pergunta quem ela é, elas dizem seu nome, no que trabalham, ou que são filho de alguém, são mãe de alguém. Mas isso são cargos que você ocupa com a existência, né? Se você for pensar a nível espiritual, você não é filho de ninguém. Eu não sou filho da minha mãe. Eu encarnei de um corpo que ela produziu junto com o meu pai através dos processos químicos e biológicos, mas eu não sou o corpo. Não sendo o corpo, eu não posso ser filho da minha mãe, porque minha alma existia antes do corpo dela existir. Assim como Maria não pode ser chamada de mãe de Deus, porque ela não pode ser mãe de algo mais antigo do que ela. Mas é de se tirar o chapéu de que Jesus a tenha chamado de mãe. Isso é muito profundo. Então gostamos de nos outorgar certos papéis que vão nos trazer sofrimento. Esse eu sou é o que te traz sofrimento. E quando você esquece de meditar, você esquece do seu momento de reflexão, de se aprofundar dentro de si mesmo, de entrar nessa introspecção na busca do silêncio do seu espírito que habita profundamente na sua consciência, você acaba se identificando com tantas coisas que você se encontra fragmentado, dividido, e todas as suas escolhas se tornam tão complicadas, tão complexas, tão pesadas que você fica com medo de escolher. Que parece que todas as escolhas, mesmo aquelas que parecem certas para você, mesmo as escolhas que parecem certas para você, presta atenção nisso que eu estou falando, vão vir carregadas com um grau de sofrimento que parece que você escolheu errado. Por isso saber pensar é vital. Isso me ajudou muito. No Advaita Vedanta, uma das primeiras coisas que eles chamam é de auto-inquirição. Isso é muito interessante. A auto-inquirição, ela consiste em você levar de volta a consciência à origem. Então, quando um pensamento acontece, você deve primeiramente não tentar parar o pensamento ou encerrar o fluxo, pois a mente, ela foi feita para pensar. Imagine quantos anos de evolução, vamos dizer na mente do corpo físico, né? Quantos anos de evolução o corpo humano teve para poder desenvolver um cérebro como ele é hoje? Quantos anos de existência nessa dimensão, no mundo espiritual, a mente não tem para poder conseguir ter essa capacidade criativa de mentalização, de conhecimento que você tem hoje? Quantos bilhões e bilhões de anos, né? Se é que para a mente existe essa ideia de tempo. Para você dizer que não vai pensar, isso é um grande engano. O grande segredo fica em você se perguntar: quando vem um pensamento, a quem esses pensamentos ocorrem, não é? Porque o pensamento não é produzido por você, ele ocorre em você. Ocorre para você. Porque você não é a mente, como o Alayara sempre me disse uma vez, que tudo que você percebe não é você. Porque se você percebe, está fora de você. E você não pode ser algo que está fora. Então, se você percebe seu corpo, você não é o corpo. Se você percebe suas energias, você não é suas energias. Se você percebe seus sentimentos e emoções, você não é seus sentimentos e emoções. E se você também percebe a sua mente, você não é sua mente. Você é o observador imaculado sobre o véu de Maya. Foi, acho mais ou menos assim que ele disse uma vez. Dessa forma, quando um pensamento ocorre, as pessoas, como não têm muito a ideia de refletir
Ou seja, pensamento por si só é pensamento. É o que é. Quando você coloca a sua vontade em cima do pensamento, isso se torna reflexão, introspecção. Então, reagimos no cotidiano aos pensamentos de maneira instintiva. Vem um pensamento desequilibrado de crítica, de ofensa, de qualquer coisa que seja, bom ou ruim. Nós reagimos a eles sem impor nossa vontade, como se fosse nós, ou seja, o eu sou está aí. Eu sou este pensamento que está passando neste momento na minha vida. Então, eu sou sim essa pessoa desequilibrada que critica todo mundo, porque esse pensamento está na minha mente, então logo ele sou eu e eu sou podre. Por isso e reajo dessa forma. Então a autoinquirição consiste em você levar, quando um pensamento acontece, você leva ele a você. Este pensamento está acontecendo a mim, não sou eu. Você não reage. Logo o pensamento ele passa por você sem te arrastar. Você traz o pensamento, você o olha, você o contempla, mas sem reagir. Sem deixar que ele vos arraste como um troncos na água, né? Imagine que você esteja sentado na margem de uma água e troncos passem. Cada tronco desse seja um pensamento. Deixa que eles passem. Você não precisa reagir ou dar importância a todos eles. Pensamentos são pensamentos, bons ou maus. Bons ou maus. Isso me ajudou muito. Me ajudou muito nesses últimos dias. Inclusive com o vício que eu tinha de querer beber. Bebida alcoólica. Final de semana. Como todas as pessoas dizem, né? Eu não tenho certo vício porque eu só bebo final de semana. Mas pare a pensar comigo que o vício ele requer um hábito. E esse hábito existe gatilhos, horários, situações, condições para que esse despertar do vício aconteça e você acabe sentindo novamente a necessidade de executar tal ação habitual. Sendo assim, a primeira coisa que eu percebi foi que a memória é uma fidelidade a si mesmo. Então, quando me deu vontade de beber final de semana, eu lembrei já de tudo que eu passei durante todas as vezes. E fui fiel à memória, a esse pensamento voltado ao passado, que me traz a experiência de que isso nunca me levou a lugar nenhum. Sendo assim, eu estaria traindo a mim mesmo se eu executasse as mesmas ações das mesmas maneiras. E não o fiz. E quando o pensamento vinha, me justificando qualquer coisa, eu olhava para o pensamento e pensava, esse pensamento não sou eu. Se eu não escolhi, não sou eu. Deixo que ele venha e que ele passe. E ele vinha sem poder algum e passava, porque é um pensamento. Eu sou o senhor da minha mente, eu não sou um escravo da mente. Sendo assim, esse pensamento de... Essa pegadinha, sabe? De você não reagir aos pensamentos foi o que me libertou de muitos vícios que eu tinha desde o começo do ano. E parece pouco tempo para dizer que eu superei, mas a forma de conexão energética que eu tô, eu nunca senti em toda a minha vida. É uma forma de poder que eu não tenho muito como explicar. Mas o caminho que eu tomei, eu estou tentando dizer da maneira mais clara possível. Não reaja aos pensamentos. Não precisa se desesperar ou julgar quando você estiver pensando mal. Caso um pensamento intrusivo, violento,
obsceno, qualquer um desses que tiver ocorrendo na sua mente, há de se pensar que na mente também é um plano de interação. Às vezes em certos processos clarividentes, ou então até processos de conexões, né? Nós pegamos certos pensamentos do entorno. Nossa mente é sugestiva. Alguns símbolos externos acabam despertando alguns pensamentos nossos, não é? Quando você olha para uma cruz, você já lembra de várias coisas instantaneamente, assim como quando você observa qualquer outro símbolo, seja ele uma marca, e para isso que servem as marcas, né? As marcas de produtos ou símbolos políticos, qualquer outra coisa. Serve para te despertar um pensamento e esse pensamento vai te resgatar conhecimentos. Mas você não é o pensamento. Então a mente ela não acalma, ela não fica, vamos dizer, quieta. Mas quando você não se identifica com os pensamentos, é como se você se posicionasse a uma distância alta e muito longínqua dos pensamentos e eles fossem como pessoas passando lá no horizonte, longe. Não quer dizer que eles vão deixar de passar, mas agora você não precisa recebê-los dentro de sua casa. Você não precisa alimentá-los, você não precisa justificar a eles o rumo que você está tomando da sua existência. E por repercussão dessa prática, as suas emoções se tornarão mais equilibradas, as suas energias, o seu corpo responderá de uma maneira mais alegre e feliz. Você não será mais uma pessoa impulsiva que responde a qualquer coisa, reage à vida de imediato, sem a reflexão. Quando fala de equilíbrio, o equilíbrio ele consiste em uma harmonia entre espírito, mente, emoções e sentimentos, energias e o corpo. É um canal direto. Então você pensa da mesma forma com que você age, mas não justifica só isso. Porque se eu penso mal, sinto mal e ajo mal, isso também poderia ser equilíbrio, não está igual? Só que não. As repercussões dessa ética, dessa vida moral, dessa perfeição de alinhamento, desse equilíbrio, ele exige que o resultado seja saudável. Ou seja, as virtudes cósmicas, as virtudes de Deus, as virtudes como as coisas que vão trazer qualidade para a sua vida, elas imperam no resultado da ação. Elas são o fim e o início. E ninguém vai poder dizer para você se a sua vida é equilibrada ou não. Isso você, como um universo fechado, individual, uma consciência que só você mesmo pode dizer. Como eu disse, os Vedas, ou a Bíblia, ou qualquer outra forma de religião, não é capaz de invocar o Deus, mas sim de mostrar, invocar sobre o véu de Maia Deus que existe em você, pois é um caminho, ela é um norteador, não é por si só ele. Nenhuma pessoa poderá dizer para você que você está agindo de maneira desequilibrada, ou que você está no caminho errado, a não ser que o resultado seja danoso. Mas você tem que sentir em si, você tem que ver se o resultado das suas ações, pensamentos e emoções está te fazendo bem. Porque para alguns que conhecem mais, parece politicamente incorreto o que eu vou dizer, mas existem diferenças entre as pessoas. A ideia de igualdade é uma grande mentira. Pois existem espíritos mais evoluídos. Você vai falar que não? Mentindo.
Existem espíritos mais evoluídos, existem pessoas que têm uma capacidade intelectiva mais aflorada, existem outros que têm uma capacidade física mais aflorada, existem outros que têm mais energias do que as outras. Existem pessoas que são mais feias, mais bonitas, tem pessoas que têm um corpo mais harmonicamente estético, tem pessoas que são com um corpo harmonicamente desarmônico, desequilibrado. Isso é notável, eu não estou mentindo sobre isso, porque isso não foi eu quem inventei. Mas existe. Então, sendo assim, não existe um padrão. Existe você, o que você tem consciência neste momento da sua existência e o uso que você faz dessas suas ideias e percepções. Pois quando você vai conhecendo mais, vai dar um certo desequilíbrio para você se adaptar à sua nova realidade. E é assim que a gente caminha. É assim que a evolução espiritual caminha. A própria ação de caminhar, a própria ação de um simples andar mesmo, caminhar, já demonstra esse nível de progresso. Caminhar não é isso? Você está em pé, estabilizado, fixo, equilibrado. Você gera um desequilíbrio para o corpo se projetar de certa maneira para frente, ou seja, é a chegada de uma nova realidade. Você dá um passo e se equilibra de novo. E você saiu de um lugar e foi para outro. Parece simples o processo, mas na mente também é assim. A mente também caminha, a sua consciência também caminha. Então, o desequilíbrio antecede o equilíbrio. O desequilíbrio, ele existe para te dizer aonde você tem que trabalhar. A dor é grande mestra benfeitora, que ela não é igual uma mãe bondosa que te pega no braço, te faz um carinho, te traz faz um cafunézinho, te traz um chá. A dor, ela vem, ela abre os seus olhos e dá um tapa na tua cara pra você largar a mão de ser idiota. Só que tem gente que ainda assim não aprende. E demora. E não é errado o tempo. Cada um, como eu falo, tem uns que aprendem da primeira vez. Tem uns que estão sofrendo desde que chegaram a este mundo pelos mesmos problemas e ainda não despertaram. Não despertaram para esse problema, não foi um despertar cósmico, não, foi para esse problema, para esse desequilíbrio. Pensar com clareza é vital. Eu estava lendo as bases do estoicismo ali, em Epiteto, por exemplo, na Arte de Viver. E o começo do livro de Epiteto começa com as seguintes palavras, não é? A felicidade só pode ser encontrada dentro de nós. A liberdade é o único bem que tem valor na vida. Quer ser livre de verdade? Então não lute contra as coisas das quais você não tem verdadeiro poder. A sua felicidade depende de 3 coisas que estão todas sob seu poder: a sua vontade, as suas ideias a respeito dos fatos dos quais você está inserido e o uso que você faz de suas ideias. A verdadeira felicidade é independente de objetos externos. Nessas frases do começo do livro, você já percebe muita coisa. Quando se fala de liberdade, se tem a ideia de que liberdade é você fazer deliberadamente livre, sem consequência, aquilo que você bem entender. É o que a maioria das mídias financeiras, do Mastercard aí, tentam oferecer para você uma vida impune, onde você toma uma Heineken e pula de bungee jump e é isso. Você nunca será afetado por nada. Você é GTA da vida real. Não. Liberdade e obediência, ela exige que você entenda as leis que te compõem. Quando você obedece às leis que regem o seu universo,
você é livre para fazer o que você quiser, pois a sua vontade e a de Deus serão uma só. Então, quando Epiteto fala que a sua vontade, as três coisas, né, que trazem a felicidade, a sua vontade, a vontade é o que você quer. É a pura manifestação do seu espírito. Ninguém pode te fazer parar. Ninguém pode, de fato, te impedir de seguir em frente. Todas as coisas vão ser impostas a você. Mas a escolha de seguir ou não, mesmo que o preço seja alto, é sua. Como Nietzsche fala, nunca é alto o preço que você paga para ser dono de si mesmo. Assim como existe uma outra máxima de Nietzsche, olha só, estou misturando aqui um existencialismo ateu com espiritualidade, só para você ter uma ideia de que como você pode pensar junto, cara. Nietzsche, ele fala: decida o que você vai ser da sua vida e o que você quer, e não retroceda em momento algum, pois o universo inteiro tentará te dissuadir. Ou seja, a sua vontade é a maior potência que você tem. O uso que você faz de suas ideias, a segunda dica de Epiteto, é justamente isso que nós estamos falando nesse vídeo. É o uso da sua mente, o que você faz dos seus pensamentos. Você agora deve começar a pensar por si, decidir o que vai pensar, refletir. Valorize os momentos de solidão que você tem. Sente um momento e ouça seus pensamentos, escute. Olhe para dentro deles e dê uma atenção. Por que você escolhe o que escolhe? Por que você sempre toma as mesmas decisões? Por que você não consegue sair desse fluxo? Por que você não consegue tomar as rédeas da sua própria vida e executar aquilo que você sempre sonhou e fica um escravo do vício mental, físico, emocional, qualquer um desses que nós falamos? Isso é a necessidade de você pensar. Olha o carro do sorvete descendo, ó. Não sei se vocês vão ouvir o carro do sorvete. Mas bem, o uso que você faz de suas ideias define a sua vida. A sua vida é um resultado dos seus pensamentos. Se você pensa de maneira elevada, se você pensa de maneira virtuosa e é fiel à virtude, é fiel a essas qualidades que você está canalizando na mente, a sua vida se torna boa. Mesmo que o universo tentando te dissuadir, as pessoas tentando fazer você voltar, você vai sofrer com a inveja, você vai sofrer com a inimizade, você vai sofrer às vezes aí com perda de emprego, família que acha que você está sendo errado de pensar de maneira boa, porque hoje os valores são infelizmente distorcidos. Olha o carro do picolé. Ouviram? Ou seja, hoje os valores são infelizmente pouco valorizados. A nossa cultura moderna definiu que você ser bom é o mesmo que você ser idiota. De que você ser honesto é ser babaca e tolo. Definiu que a coragem deve vir acompanhada de violência, brutalidade, de você chegar na outra pessoa e ofendê-la só porque sim, dizer a verdade na cara a qualquer custo. Não sei onde que eu vi uma máxima, foi de Santo Agostinho, lembrei, Santo Agostinho. Fala que você deve dizer a verdade com amor. Santo Agostinho é Paulo? Não sei, Santo Agostinho, acho que é Santo Agostinho. Você deve dizer a verdade com amor, mas o amor nunca deve impedir você de dizer a verdade. Assim como essa virtude que as pessoas definiram de você, eu falo na cara, eu sou assim mesmo, comigo não tem essa de ficar bajulando. Acaba sendo mais violenta do que consertante. Pois você tem que se questionar o quanto a pessoa a quem você, o teu interlocutor, né? A quanto a pessoa que convive com você é sensível à verdade.
Porque senão você acaba ofendendo ao invés de consertá-la. Então, o uso que você faz de suas ideias é basicamente você construir... Ó, o cachorro. Você construir a sua base existencial. O seu campo de ação. A sua vida. Você pode ter uma vida desequilibrada ou uma vida equilibrada, e isso é uma escolha sua. Só que é óbvio que eu estou falando que só isso, para quem já está em um desequilíbrio há muito tempo, não é suficiente. Por isso que eu disse, se você sente fisicamente a necessidade de ir a um terapeuta, de fazer um tratamento médico, faça, pois é óbvio que com o tempo a química atrapalha. Então, a pessoa que tem depressão, ansiedade, TDAH, um problema mais profundo, não é somente essa, é só você querer. Não é só você querer. Fosse assim, era fácil demais. Não, para deixar de ser depressivo é só querer. Não. É um problema, já está no físico isso também. Exige um equilíbrio químico, existe um tratamento para você aprender a se reestabelecer consigo mesmo. Não é somente pensar. Existe um tratamento que deve ser feito de baixo para cima e, ao mesmo tempo, um tratamento que deve ser feito de cima para baixo. Então, assim como as medicações elas vão te dando uma estabilidade, você vai buscando mentalmente um equilíbrio. De outra maneira, quando Epiteto nos diz que o uso que você faz de suas ideias também tem muito a ver com a forma com que você encara aquilo que lhe é doloroso ou não. E aí está a segunda chave que me fez abrir muito a consciência para todos os vícios e as raivas. E não adianta falar que mesmo que você medite, você esteja buscando caminho espiritual, você não vai sentir raiva. Você vai, porque a raiva também é um processo mental e emocional. Só que você responder a ela é um processo seu, é escolha sua, é a sua vontade. Então, para o estoicismo, ainda mais o de Epiteto, o objeto externo não é o que te irrita, mas sim a sua opinião sobre ele. Então, quando alguém te irrita, não é a pessoa em si que te irrita, mas o seu julgamento sobre ela. O seu rótulo que você colocou sobre aquela pessoa. Já viu quando você chega em uma escola ou em uma empresa, sempre tem aquele cara que chega e fala pra você, olha, toma cuidado com aquele cara ali, que aquele cara ali, ele é meio traíra, ele é meio assim. Então, você já cria um rótulo, você já começa botando rótulo com coisas que as pessoas vão falando pra você. É como esse símbolo aqui, ó, da minha camisa. A Ramsa. A Ramsa, conhecido também como mão de Fátima, é um símbolo de conhecimento. É uma mão. Ramsa vem da palavra, acho que do hebraico, quer dizer Hamesh, quer dizer 5. É sempre vinculada a uma mulher de poder, Maria, como já foi chamada de mão de Maria, mão de Fátima. Fátima, se não me engano, era a irmã mais nova de Moisés. Não me engano, não sei direito. Não lembro agora. Mas bem, é uma mão com olho, mas é um símbolo de conhecimento que vem com a ideia de primeiro experiência, depois reflexão. Nessa ordem. Experiência e reflexão. Porque se você já vem com uma ideia de conceituar antes da experiência, conta como preconceito. Não é muito parecido essa ideia? De primeiro eu julgar, depois para viver? Ou seja, até mesmo Krishnamurti, quando ele fala que você deveria abandonar qualquer forma de ideia sobre tudo. Você deveria abandonar todos os conceitos que você tem sobre tudo, bons ou maus. E colocar sua mente somente na contemplação. Ou seja, eu só saberei o que é uma árvore se eu olhar sem julgar. Porque a partir do momento que eu defino o que é uma árvore, eu limitei todo o conhecimento possível sobre aquele objeto. E eu nunca vou entender tudo o que ele é, tudo o que ele representa, ou tudo que pode me oferecer. Porque eu limitei a nossa relação através do julgamento.
E julgamento, meus amigos, julgamento, ele demonstra mais a sua falta de conhecimento sobre o objeto do que a sua perícia sobre ele. Então, se você está julgando algo, eu acho que é isso. Você está sendo injusto e ignorante, pois a sua falta de conhecimento sobre o objeto é profunda, quanto maior é a sua capacidade de julgar. Por isso que a Hamsa, ela vem com experiência e depois reflexão. É óbvio que você tem que levar os seus preceitos e os seus valores que você considera correto nesse momento, e caso eles estiverem errados, você se adapta, é óbvio, porque senão também pode ser usado para o mal essa forma de julgamento, né? De você experimentar e depois julgar. Tem gente maldosa no mundo, abre o olho. Mas bem, o uso que você faz de suas ideias tem muito disso. Tem uma pessoa onde eu trabalho que, de certa forma, nós dois somos opostos e pensamentos intrusivos de violência vêm à minha mente constantemente na presença dela. E eu não vou mentir, mas são pensamentos. E com o tempo eu fui pensando por quê? Por que eu não gosto dela? É o rótulo. Coloquei um rótulo nessa pessoa durante tantos anos. Que independente se ela seja desequilibrada ou não, isso é um problema dela, não o meu. É a escolha dela, é a vida dela. Mas a minha ideia de não aceitar ela ser desse jeito foi um rótulo que eu coloquei tão profundo nela que é difícil remover. Mas a prática é capaz de tirar isso. A convivência é capaz de tirar isso. Então, o que me irrita nela não é ela. O que me irrita nela é esse julgamento. A minha falta de conhecimento sobre a pessoa, porque muitas das vezes ela é assim porque ela está em um estado de sofrimento. Ela não teve acesso às ferramentas que eu tive, que fui afortunado de ter. Tive a sorte e a bênção divina de ter acesso à filosofia, a ter um pensamento mais terapêutico, mais pacífico. Enquanto isso, talvez ela não teve. Mas eu julguei e coloquei um rótulo nela que é difícil tirar. Então, você vive muitos problemas na sua vida, mas a maioria deles não existem. A maioria dos seus problemas não existem. E isso é profundamente sincero e verdadeiro do que eu estou te falando. A maioria dos seus problemas não existem. As dores que você sente no cotidiano, porque não existem por si só, presta atenção em mim. Não existe por si só grandes problemas ou calamidades que chegam de uma vez na sua vida, como um meteoro. São pequenas coisas cotidianas que vão se acumulando ao longo do tempo e você vai sofrendo devagarzinho, o dia fica cansativo. Pois são esses pequenos problemas. Ninguém sofre de grandes coisas. É o acúmulo disso. Assim como o sucesso também é o acúmulo de pequenas vitórias cotidianas. Constância. A constância, a perseverança e a constância são virtudes imparciais. É boa ou ruim a constância? Nenhuma das duas. Se você tem constância em hábitos bons, é bom. Se você tem constância em hábitos ruins, é ruim. Mas a constância, ela é o que ela é. Não é uma virtude boa ou má. Ela é o que ela é. Ela é a prática de você fazer repetidamente, independente do que aconteça. E o terceiro ponto. Primeiro ponto, vamos só lembrando. A sua vontade, o uso que você faz de suas ideias. Quer dizer, as suas ideias com relação aos fatos, ao uso que você faz de suas ideias, e uma que nós não falamos,
a sua opinião sobre os fatos dos quais você está inserido. É isso basicamente que nós estamos falando aqui, juntando esses dois, né? O uso que você faz de suas ideias, que é o uso que você faz de sua mente, e as suas ideias a respeito dos fatos dos quais você está inserido, que é a sua opinião sobre o mundo. O que me ajudou a superar os meus vícios, está me ajudando a manter uma vida equilibrada, é o hábito de eu questionar meus pensamentos. Existe que você coloque a sua mente em vigilância. Exige que você esteja buscando sintonia. Exige que você seja fiel à memória de todo o sofrimento que você já passou, para que você não pense e não haja de novo da mesma forma. Eu vi no Kung Fu Panda esses dias e o mestre Shifu falou uma coisa interessante pro Panda lá, né? Esqueci o nome dele. Que se você não tentar algo que você não sabe, você não vai ser algo diferente do que você já é agora. É necessário que você seja fiel ao sofrimento que você já está passando. Escute. Escute o que esse sofrimento está te dizendo. Escute o que essa dor na sua mente, no seu coração e o seu corpo aqui, ó, gritando para você, larga a mão de ser retardado. E olha, a natureza, ela só falta gritar para você o caminho correto. Agora o que você tem que se questionar é por que você não consegue abandonar essa sua vida passada, essa ilusão de posse sobre as suas experiências do passado. Eu vou abandonar tudo isso, é morrer, literalmente é morrer isso. E você não consegue seguir em frente, porque você não tem coragem de encarar uma nova crise, de encarar o oculto, o mistério do futuro. Quando, por exemplo, Sartre, ele diz que o homem ele é condenado a ser livre, é justamente isso. Você tem que escolher, por mais que você é livre, mas você é obrigado a escolher. E sendo assim, a obrigação de escolher, ela te deixa uma incógnita e um mistério do que vai acontecer com a escolha. Então as pessoas, elas não conseguem escolher algo novo e elas escolhem aquilo que é sofrido, porque elas já sabem lidar com aquele sofrimento que já é habitual. E tem medo de escolher algo novo, com medo de que o sofrimento seja maior. Essa é o que nós chamamos de angústia. A angústia existe no homem e eu vou te dizer, vai te acompanhar por toda a sua existência. Porque você não sabe o resultado real das suas escolhas, porque viver de fato não depende da gente. Mas viver de maneira correta, sim. Então, o uso que você faz de suas ideias é você e as suas ideias a respeito dos fatos, é você escolher. Escolher algo novo. Escolher algo que você queira. Tem que se questionar sobre isso. Por que você não consegue mudar? E você vai perceber que é isso. É porque você ainda escolhe as mesmas coisas. Deus te dá energia para você construir um castelo novo todos os dias. Todos os dias. Mas você pega e investe toda essa energia no barraco que você construiu na areia. Porque você já conhece pelo menos como é que levanta esse barraco todos os dias. E essa ideia ficou tão, vamos dizer assim, as pessoas hoje dão tão valor nessa inversão de valores, de, olha, é sofrido, ele batalha todos os dias, vive sofrido eternamente nesse ponto. Está errado. Você tem a capacidade de escolher algo novo. Você não precisa engolir um sapo todos os dias. Você não deve se conformar com a ideia de que
É comum as pessoas te tratarem errado, te tratarem com maldade, e você aceitar a ideia errada de que ela me trata assim porque ela é assim mesmo, então eu tenho que conviver com isso? Não. Nunca na tua vida. Ser espiritualista e ser uma pessoa que está buscando uma espiritualidade não tem nada a ver com você aturar a qualquer custo o desequilíbrio dos outros. Isso é a sua vontade e o uso das suas ideias. É tudo que a gente falou aqui. É tudo o que a gente falou aqui. Então você precisa tomar as rédeas do seu pensamento. Isso me ajudou muito, de verdade. Eu queria muito compartilhar isso com vocês hoje. Eu tô demorando mais para fazer meus vídeos porque pra mim o trabalho também é meu. Não é só o meu trabalho espiritual, não é vir trazer vídeo. Eu trago porque eu gosto de compartilhar. E peço desculpa pelo tempo que demoro. E vamos melhorando isso também, né? Mas isso aqui é de coração, cara. Isso aqui é muito de coração. É triste ver como que a gente fica refém dentro de si mesmo, né? Você fica ali preso dentro de si, sofrendo em uma jaula escura da consciência. Isso me lembra até um poema de um vídeo que eu vi do Ludo Viajante. É um bom canal, viu? Vão lá ver. Ele fala que a vida acorda para alguns como um mar revolto. Ela acorda, ela começa um mar cheio de turbulência e o mar é completamente indiferente à sua vida. E a sua falta de conhecimento sobre você mesmo faz com que a tripulação e você sofram. Mas existe dentro desse barco um baú implorando para ser aberto. São amores perdidos, sonhos deixados de lado, coisas que você abandonou de si mesmo pela sua família, pelos seus amigos, pela opinião social, pelo status, pelo emprego, coisas que as pessoas julgaram para você que eram ruins. Alguns pensamentos que sua mamãe, seu papai, qualquer pessoa que você ama e que dizem que te amam, não estou falando que eles não te amam, mas qualquer pessoa que está do seu lado subjugou em você, que você teve que abandonar para ter a necessidade de aceitação. E esses demônios que estão trancados dentro do seu subconsciente, na verdade, são suas maiores forças. Então faz necessidade que você entre dentro de si mesmo. Olhe para a escuridão que habita em si, aquele lado sombrio que você julga ser sombrio dentro de você, e faça uma repescagem. Porque tem muita coisa boa da gente que nós trancamos dentro do nosso coração para proteger os outros. Coisas que as outras potências nossas que abandonamos, e elas gritam dentro de você, e muitas das vezes elas que causam esse desconforto em você por ver você vivendo uma vida incoerente, você vivendo uma vida que nem você acredita no que você está fazendo. Às vezes você dá uma opinião, uma ideia para outra pessoa e você mesmo não acredita no que você está vendo, você não acredita no que você está falando lá no seu subconsciente, lá no profundo do seu íntimo, da sua alma. E esse demônio, esses fantasmas estão ali, implorando para ser usado, querendo sair para te ajudar. E você subjugando-os, você escondendo-os. Então esse poema fala assim: bem-aventurado é aquele que mergulha dentro de si mesmo e em um ato de loucura escancara o coração, deixando que os demônios espalhem como fogo, consumindo toda a embarcação, para que das cinzas surja um novo eu, que já não teme a morte, porque já morreu.
Isso é muito profundo, cara. Isso é de uma força que você tem que viver. Mentalizar sobre filosofia, sobre espiritualidade é algo legal. Mas se dispõe a viver. Você não tem nada a perder. Pô, você acredita no budismo, no cristianismo? Viva! De verdade. Se entregue. Se der errado, sai. Se você sentir que não é, não vai. Mas pelo menos uma vez na sua vida, decida alguma coisa. Não seja somente uma pessoa reativa que todas as escolhas que te trouxeram até aqui foram tentando superar problemas que a maioria deles não foram você que escolheu. São provas que você anda lutando pelas outras pessoas. São provas que impuseram a você. Imponha suas próprias provas. Eu decido que a partir de hoje, por exemplo, não vou ser afetado pelas emoções. E mesmo que você seja e você for se corromper e as emoções te afetar, mantenha-se firme e perseverante e vá tentando entender o processo. E vá tentando praticar. Mas é uma prova que você colocou. Eu decido que agora eu quero viver uma vida como Cristo viveu. E viva! Eu quero aprender a ser bom, a ser gentil, independente do rótulo de tolo e idiota que as pessoas vão me colocar, porque eu considero a gentileza uma virtude linda, uma virtude do caramba, tá ligado? É necessário que você viva a sua vida, que se conecte com Deus, que encontre Deus em si mesmo. Eu espero que a partir de hoje, do fundo do meu coração, você encontre na sua vida muita luz, muita paz e até mais.